Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na imensidão do oceano, onde as ondas dançavam como sombras fluidas ao sabor do vento, Jonas navegava sozinho em seu pequeno barco. O mar era seu domínio, um espaço onde se sentia livre, em comunhão com a natureza, mas também alerta. Desde a infância, o mar lhe ensinou lições profundas: respeito, paciência e vigilância. Ela era uma amiga silenciosa, uma companheira na solidão, mas também uma amante caprichosa, cujos humores podiam mudar num piscar de olhos, tão tranquilos quanto devastadores. Hoje, porém, algo parecia diferente. Jonas estava no convés de seu barco, um simples esquife que ele manobrava habilmente, suas mãos ásperas de pescador guiando as velas. O sol, alto no céu, banhava o mar com uma luz dourada, criando um mar de um azul calmo, quase irreal, com ondas tão suaves que quase pareciam adormecer. O horizonte se estendia infinitamente diante dele, uma mistura perfeita de céu e mar se fundindo em uma tela azul, sem fronteiras. Mas naquele dia, o mar parecia guardar um segredo. Havia uma estranha quietude no ar, uma espécie de calma solene que Jonas não estava acostumado a sentir. O vento soprava fracamente, como se o próprio mar estivesse parado, esperando. Jonas sentia essa atmosfera de uma forma quase palpável, como se o mar estivesse sussurrando em seu ouvido, pedindo que ele prestasse atenção em algo muito maior que ele, algo invisível, suspenso no ar. Seus pensamentos vagaram por um momento enquanto ele lançava sua vara de pescar, como fazia todos os dias. Mas, no fundo, ele não conseguia escapar dessa premonição, uma sensação desagradável que o fazia continuar olhando para o longe, como se o oceano estivesse prestes a lhe oferecer uma revelação que ele ainda não estava pronto para entender. Não era o mar que estava perigoso hoje. Era o invisível que parecia se aproximar, um estranho enterrado nas profundezas do mar. A calma do mar foi repentinamente quebrada quando um leve movimento chamou sua atenção. Lá, muito longe, flutuando à deriva, uma forma estranha apareceu no horizonte. À primeira vista, era apenas um ponto vago, talvez um pedaço de entulho, ou uma ilusão do mar. Mas algo no formato o intrigava. Seus olhos, que tinham visto milhares de criaturas marinhas, de repente se mexeram. Jonas estreitou os olhos. O objeto parecia estar se aproximando dele conforme as ondas o puxavam. Uma jangada. Uma jangada improvisada, feita de tábuas de madeira flutuantes, deformadas pelo tempo e pelas ondas. Não havia vela nem motor. Apenas um objeto quebrado, flutuando com a corrente. Jonas se inclinou para a frente, sua mente confusa. Ele estava acostumado a ver objetos flutuando, pedaços de madeira, destroços esquecidos, mas esta jangada parecia ser diferente. Era muito pequeno e muito frágil para ser apenas um naufrágio. Quanto mais perto ele chegava, melhor conseguia distinguir a figura apoiada ali. Um arrepio percorreu sua espinha. Na jangada, um pequeno ser, uma criança, solitária e estranha, estava lá, dormindo em um cobertor que parecia grande demais para ele. O contraste era impressionante. O oceano, calmo como o Olimpo, ao redor da jangada, tornava a imagem ainda mais surreal. Uma cena congelada, quase irreal. Um bebê. Um bebê em mar aberto, sozinho. O mar, normalmente tão vasto e implacável, de repente pareceu prender a respiração, pronto para revelar seu segredo. Jonas se aproximou, com o coração batendo forte. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. A pequena criatura, que não parecia ter mais do que alguns meses de idade, estava em paz, com os olhos fechados, como se nunca tivesse conhecido a violência do mar, nem mesmo a angústia de estar perdido. Mas havia algo perturbador nessa tranquilidade. Uma calma perfeita demais, quase perfeita demais para ser real. Quando chegou perto o suficiente, Jonas estendeu a mão, lentamente a princípio, enquanto sua mente trabalhava para entender o que tinha acabado de descobrir. O mar ficou silencioso, como se esperasse que ele tomasse uma decisão. Um arrepio de medo percorreu sua espinha. Talvez fosse uma miragem, uma ilusão criada pelo mar e pelo sol. Talvez tenha sido um produto de seu isolamento prolongado no mar? Mas não. Seus olhos estavam claros. Não foi um sonho. Ele se inclinou um pouco mais perto. Os olhos do bebê então se abriram lentamente, como se ele estivesse esperando o momento preciso.
Os grandes olhos da menina fixaram-se nele com uma intensidade surpreendente. Era como se ela o reconhecesse, como se soubesse que ele estaria lá para salvá-la. Um estranho tremor tomou conta dele. Seus olhos eram cheios de vida, inteligência, mas também de uma profundidade inexplicável, como se esse pequeno ser soubesse coisas que nenhum homem deveria saber. O instinto de Jonas, aquele que ele havia forjado ao longo dos anos passados nas ondas, gritava para ele recuar. Ele sabia que o mar era instável, que a aparência de calma pode enganar. A criança, sozinha e vulnerável, pode muito bem estar escondendo uma armadilha, um perigo que ela ainda não percebeu. Mas outro instinto, mais visceral, despertava nele, um instinto de proteção, de parentesco silencioso com a pequena criatura, um instinto que o impulsionava a agir, a não deixar a criança sozinha. Havia algo maior que o mar em jogo aqui. O mar, a princípio calmo e sereno, começou a mudar de forma perturbadora. O que parecia um dia tranquilo, quase irreal, de repente se transformou. As ondas, até então suaves e rítmicas, erguiam-se contra ele, como poderosos monólitos surgindo das profundezas. Eles atingiram o barco de Jonas com violência inesperada, levantando-o e fazendo balançar em movimentos incontroláveis. O vento aumentou de repente, uma rajada gelada que balançou o barco e atingiu seu rosto, cortando como uma faca. O ar, antes ameno, tornou-se úmido, quase salgado, e cada respiração parecia carregar a intensidade de céus irados. O mar não era mais um companheiro dócil. Ela se rebelou, parecia querer afastá-lo, impedi-lo de continuar suas ações. Era como se todo o oceano, em toda sua majestade, rejeitasse a ideia da intervenção humana, como se o mar tivesse suas próprias regras, que o homem não entendia e que não desejava compartilhar. As ondas subiam cada vez mais, quebrando com estrondo, enviando rajadas de água salgada em todas as direções. Jonas, embora tivesse uma sólida formação de pescador experiente, sentia uma angústia profunda em suas entranhas. Era como se o próprio mar tivesse se tornado um obstáculo intransponível, uma entidade indomável pronta para fazer qualquer coisa para preservar seu segredo. Mas então, apesar da tempestade crescente, outro instinto emergiu em Jonas, um instinto humano primitivo e indomável. O bebê em seus braços era sua única âncora, sua única conexão com a realidade. O frio queimava sua pele, o mar rugia ao seu redor, mas nada conseguia extinguir a chama interior que o mantinha vivo. Ele viu a angústia nos olhos da criança, e sua humanidade, aquela parte profunda e indefensável de si mesmo, teve precedência sobre a cautela. Ele lutou contra a ondulação, inclinou-se sobre a borda do barco e estendeu os braços com uma velocidade surpreendente, agarrando a jangada frágil. Seus dedos tremiam ao toque da madeira úmida, mas com gesto firme ele conseguiu puxar o bebê para si, trazendo de volta ao peito com cuidado quase frenético. O toque do bebê em sua pele foi imediato, elétrico. Um calor incomum se espalhou por seus braços, como se uma força invisível estivesse fluindo através dele. Era como se uma corrente vital percorresse a criança, um vínculo antigo e misterioso que a conectava a ele. O bebê, com um último suspiro de energia, emitiu um choro fraco, um som quase inaudível, mas cheio de vida, como se a criança, em seu estado frágil, lutasse para se agarrar à vida. O grito perfurou o ar ao redor deles, mas o mar não respondeu. Pelo contrário, o vento se intensificou, as ondas pareciam querer engolir tudo ao redor. Jonas, com um movimento rápido, endireitou-se, envolvendo a criança contra si, segurando-a preciosamente, como um tesouro frágil que não queria perder. O céu, que estava azul brilhante alguns momentos antes, de repente se transformou. Nuvens escuras e ameaçadoras o pressionavam, um véu negro se espalhando rapidamente, cobrindo o sol com uma velocidade alarmante. A luz do dia se transformou em uma névoa espessa, quase palpável em densidade, que parecia envolver o barco e o oceano ao seu redor. A visibilidade diminuiu à medida que a névoa subia, até que o mar e o céu se fundiram, não deixando limite entre os dois. Tudo parecia se dissolver em um estranho torpor. Jonas se sentiu desorientado, como se o mundo ao seu redor estivesse perdendo significado, como se os marcos familiares do oceano estivessem desaparecendo sob a pressão de algum evento maior e mais antigo. O vento uivava ao redor dele, mas ele se sentia desconectado da tempestade. Ele não tinha mais certeza se ainda estava na realidade. As ondas que batiam ao redor do seu barco não eram mais apenas ondas. Eles eram criaturas vivas, forças naturais conscientes de seu poder.
Era o mar em toda sua crueldade, mas também em toda sua majestade, e Jonas era uma mera testemunha, um ator involuntário, neste espetáculo implacável. Através desse véu de névoa, Jonas viu um clarão. Algo brilhava em volta do pescoço da criança. Ele se aproximou, suas mãos trêmulas acariciando a pele frágil do bebê e descobrindo um medalhão, um pequeno pingente dourado em uma corrente que brilhava com uma luz fraca, quase sobrenatural, na luz do dia que se esvaía. Intrigado, ele desamarrou delicadamente a corrente em volta do pescoço da criança, descobrindo o símbolo gravado no metal. Uma estrela de 5 pontas, perfeita em suas proporções, com um design simples, mas estranhamente poderoso. A estrela parecia viva, como se emitisse uma energia invisível, palpável no ar que se tornará pesado ao seu redor. Este símbolo despertou em Jonas uma lembrança distante, quase esquecida, enterrada nos recessos de sua mente. Ele se lembrava das histórias de sua infância, das lendas que sua mãe lhe contava quando ele ainda era um menino. Contos misteriosos de uma criança do mar, um ser que o oceano um dia geraria, portador de um poder antigo e impenetrável. A criança seria, ela disse, um catalisador para uma mudança profunda na história mundial, um ser das ondas, guiado pelas forças misteriosas do oceano. Dizia a lenda que quem salvasse esta criança estaria fadado a um destino muito maior, um destino do qual não conseguiria escapar nem compreender até que fosse tarde demais. Jonas se forçou a afastar esses pensamentos. Ele não podia se deixar levar por tais superstições. O mar era perigoso, mas ele não era homem de se deixar dominar por mitos. Mas algo em seu íntimo, uma intuição incômoda, lhe dizia que o que ele estava vivenciando não era comum. Ele ainda não sabia por quê, mas sentia que aquela criança e aquele símbolo não faziam parte do mundo que ele conhecia. Ele sentiu que esse encontro mudaria sua vida e, mais do que isso, mudaria a própria história daquilo em que ele sempre acreditou. Mas histórias eram apenas histórias, não eram. Ao olhar para a criança em seus braços, um calor estranho, suave, mas intenso, espalhou-se por ele. Não era simplesmente o calor da vida da criança contra ele, mas algo mais profundo, algo inexplicável, como um vínculo antigo, invisível, mas palpável. Foi como se, naquele preciso momento, um véu tivesse sido levantado em sua mente, uma revelação silenciosa e profunda. Ele nem teve tempo de pensar mais, pois o barco balançava levemente sob ele, como se uma força invisível o empurrasse para trás, incitando-o a se afastar do mar. O mar, que antes era quase irreal em sua tranquilidade, transformou-se em um ser mais selvagem e insistente. A água ao redor dele de repente se agitou com uma energia perturbadora, como se tivesse ganhado vida e reagido à sua presença. O vento, suave no início, tornou-se mais urgente, soprando com uma força estranha, carregando uma urgência que ele nunca havia sentido. Esse vento, quase como um alerta, trazia consigo murmúrios invisíveis, ruídos quase imperceptíveis, mas ainda assim presentes. Ele balançou o barco, empurrando-o em direções inesperadas, como uma mão gigante invisível em ação. As ondas, que até então pareciam quase dançantes, tornaram-se cada vez mais ameaçadoras, subindo com força crescente. Elas subiam cada vez mais alto, quebrando com uma violência incrível contra as laterais do barco, ameaçando engoli-lo sob seu peso. Ouviu-se um ruído surdo, como um estrondo distante, uma vibração aterrorizante que parecia vir das profundezas do oceano. Não era apenas o som das ondas quebrando, era como um eco do próprio mar, um chamado, um alerta, um aviso que Jonas não podia ignorar. O mar, aquele elemento que ele sempre enfrentará com certa confiança, de repente pareceu vivo, como se tivesse consciência de sua presença, como se tivesse reconhecido algo nele, ou na criança, algo que ele não conseguia entender. Foi então que uma visão clara cruzou a mente de Jonas, uma visão que o pegou de surpresa. Uma imagem de um mundo submerso sob as ondas, de uma cidade imensa e misteriosa, antes brilhante e cheia de vida, agora submersa nas águas. Ruínas antigas, cobertas de corais e areia, exalavam uma aura de esquecimento e segredo. Jonas viu os restos deste mundo perdido, um mundo antigo, cuja própria existência parecia ter morrido na indiferença dos séculos, protegido pelo próprio mar. A criança em seus braços não era apenas um bebê abandonado. Não, ele carregava consigo a herança deste mundo submerso. Ele era o herdeiro de uma civilização perdida, um filho das ondas, uma criança escolhida pelo oceano para ser sua testemunha, seu mensageiro. O mar, como entidade protetora, não o salvou apenas.
Ela o colocou ali, nos braços de Jonas, como um catalisador para despertar forças antigas, segredos há muito enterrados. Sem dizer uma palavra, uma certeza tomou conta dele. Ele não era mais o simples pescador que vivia do dia a dia, tentando tirar seu sustento do oceano. Não, ele agora era uma testemunha, um ator, um elemento essencial em uma história muito maior que ele. Ele sentia uma pesada responsabilidade imposta sobre seus ombros, um peso antigo e imutável. Ele não teve escolha. Ele tinha que proteger essa criança e, através dela, preservar esse segredo que o próprio mar parecia querer esconder dos homens. Ele não era mais uma mera testemunha passiva. Ele agora era ator de um drama milenar, um drama que se desenrolava muito além de tudo que ele havia imaginado. Naquele preciso momento, como se o próprio mar tivesse ouvido sua promessa, a névoa que havia surgido ao seu redor começou a se dissipar. Em poucos segundos, ela desapareceu, como se um véu tivesse subitamente se levantado sobre o horizonte. O oceano, que estivera furioso alguns momentos antes, acalmou-se, recuperando uma serenidade estranha, quase sobrenatural. As ondas diminuíram e se transformaram em ondulações pacíficas, e o mar ficou tão calmo quanto o reflexo de um espelho. O céu, que estava escurecido pelas nuvens, recuperou sua cor azul clara, suave e acolhedora. O sol rompeu a névoa que se dissipava, banhando o mar com uma luz suave e dourada, como se o oceano, em um último suspiro de gratidão, estivesse oferecendo sua bênção. Jonas sentiu uma profunda sensação de calma, mas também uma estranha sensação de perda, como se tudo o que ele conhecera até aquele momento estivesse desaparecendo, dando lugar a uma realidade nova e incompreensível. A criança em seus braços não era apenas um fardo. Ele era um sinal, um mensageiro, um chamado para uma aventura maior. Ele não era mais um homem simples, um pescador solitário. Ele era agora uma das últimas testemunhas de um mistério que havia sido esquecido por muito tempo. O mar o escolheu por uma razão, e essa razão logo se revelaria. Os ventos ficaram calmos, trazendo uma brisa leve, quase suave. O barco, que balançava violentamente, se firmou, deslizando lentamente pelas águas calmas. O porto, antes distante, agora estava visivelmente se aproximando, mas Jonas sabia que aquele não era o fim de sua jornada. Não, foi só o começo. O início de uma aventura que o levaria ao coração de segredos antigos, histórias enterradas no fundo do mar, nas ruínas de um mundo perdido. Ele sentiu dentro de si uma nova determinação, um chamado mais forte do que qualquer coisa que já conhecera. Ao retornar ao porto, seu olhar pousou no pequeno bebê que ele ainda segurava em seus braços, tranquilo e sereno. Jonas agora sabia que aquela criança não era apenas uma criança. Ele era o guardião de um segredo, o início de uma jornada que marcaria a história de maneiras que ele ainda não podia imaginar. O mar, ao escolhê-lo para esta missão, o ligou a algo maior que ele mesmo, algo que ele deveria honrar, proteger e entender. Assim começa a jornada de Jonas. Uma jornada que o levará das margens da simplicidade ao alvorecer de uma verdade antiga e poderosa. Uma jornada de um pescador solitário para testemunhar um destino esquecido. Uma jornada onde a história, há muito enterrada sob as ondas, finalmente será revelada.